aleluia. Esta graça já está liberada sobre nós, amém? Creio que Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite. Creio que Deus vai falar conosco. Nós estamos no segundo domingo desse propósito da ressurreição. Eu creio que Deus tem muito para nós. No dia 23 é o encerramento desse propósito. Hoje é o segundo dia e nós estamos aqui nesse propósito de orarmos para Deus trazer vida sobre os nossos projetos, vida sobre os nossos sonhos, em nome do Senhor Jesus, amém? Vamos ouvir a palavra de Deus nessa noite? Eu quero que você pegue a sua Bíblia, por gentileza, e nós vamos abri-la em nome do Senhor Jesus, em 2 Reis, capítulo de número 4. 2 Reis, capítulo de número 4, e nós leremos, aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, o versículo de número 32 a seguir. Glória a Deus, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. 2 Reis, capítulo de número 4, versículo de número 32 a seguir. Quantos acharam o texto, digam amém. Quantos acharam o texto, digam aleluia. Maravilha, glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso Deus: e chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos, e orou ao Senhor, e subiu e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou e passeou naquela casa, de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama esta sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o seu filho. E veio ela e se prostrou a seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. E quantos podem dizer amém por esta palavra? Senhor Deus, fale conosco nesta noite. Nós queremos ouvir a tua voz. Meu Deus, que cada ouvido esteja atento, cativo à sua voz, aquilo que o Senhor deseja ministrar em nossos corações, aos nossos corações. Espírito Santo, que ninguém aqui saia daqui sem ouvir a tua voz, sem estar atento ao que o Senhor deseja falar. Ministre, Senhor, a tua boa palavra. Esta semente, meu Deus, que caindo em terra fértil, ela germine, ela se torna frutífera para a tua glória. Em nome de Jesus, mais uma vez, fale conosco por sua graça e por sua bondade. Amém? Tome o seu assento, por favor. Aqueles que podem aplaudir e glorificar Jesus. Queria só que o nosso técnico colocasse um pouquinho só de retorno para mim, e um pouquinho mais só de grave, só um pouquinho, tá bom? Eu agradeço, amém, glória a Deus, está ótimo. Queridos irmãos, Deus tem uma palavra para o nosso coração. Eu creio que Deus vai falar com você que está aqui conosco, com você que também está em casa, nos acompanhando, nos assistindo. Tem algumas pessoas online, creio que fora do estado de Goiás, fora de Anápolis e até mesmo fora do Brasil. De vez em quando a gente recebe essas boas notícias, e que tem pessoas que acompanham os nossos cultos aqui em outros lugares, em outros países. Que Deus abençoe os nossos irmãos que estão aí esparramados por este mundo, ouvindo a palavra do nosso Deus. Queridos irmãos, esse texto que nós lemos no capítulo 4 de 2 Reis,
A partir do versículo de número 18 ao 37, nos fala sobre uma mulher de Sunem, a sunamita, cujo milagre ela alcança, ela vivencia, ela prova, não somente na sua vida, mas na vida também do seu filho. A Bíblia nos mostra essa história, e a história da sunamita não é sobre uma criança que morreu. Eu quero que você entenda que a história da sunamita é sobre uma fé que não morre, é sobre uma fé que se levanta e não aceita a morte, não é sobre promessas interrompidas, é sobre propósitos que eles perduram, que eles permanecem. O filho que aqui vai ser mencionado é só o cenário, porque a fé da mulher, a fé desta mulher, desta mãe, é o verdadeiro texto, é a verdadeira história. O detalhe aqui é somente o menino é apenas um detalhe. A promessa é o corpo estendido, mas a lição é uma postura de alma. A lição é uma postura de alma que ela toma diante daquela situação que ela está enfrentando. E Deus, através desta passagem, Ele quer nos levar para esse lugar hoje. E alguém pode me perguntar: pastor, que lugar é esse? O lugar onde a morte pode até te visitar, a morte pode até bater, a morte pode até se instalar por algum tempo, mas a fé que existe dentro do seu coração, a fé que existe dentro da nossa alma, é que vai nos sustentar, é que nos sustenta, porque onde a promessa cai, onde a promessa ela pode até morrer, o propósito ele permanece de pé, o propósito ele permanece intacto. Então, quando nós olhamos esta passagem bíblica, nós vamos perceber aqui que o profeta Eliseu, ele chega nesse lugar, nesse ambiente onde esta mulher morava, e ela sempre via o profeta passar por ali. Ela sempre via o profeta com o seu escudeiro fiel Geazi estar ali, e sempre que ela tinha oportunidade, ela recebia o profeta em sua casa, ela lhe dava pão para comer, ela fazia um banquete para esse profeta, até que certo dia, ela se depara com o seu esposo, e se deparam a uma conclusão, e chega a uma conclusão: esse homem é um homem de Deus, e nós precisamos fazer algo para ele, nós não podemos deixar ele simplesmente passar por aqui, esse homem carrega algo precioso. E aqui começa o desenrolar dessa história. A Bíblia vai dizer que ela então com o seu esposo prepara um quarto, um ambiente, e aqui nós podemos extrair algumas lições preciosas que nós podemos também aplicar à nossa vida. A primeira delas é que há promessas que só nascem quando você para de pedir e começa a servir. Há promessas que elas só se materializam na nossa vida quando você para de ficar importunando a Deus e começa a servir. Porque é exatamente isso que essa mulher vai fazer. Ela serve o profeta, ela prepara um banquete para o profeta, ela prepara uma mesa para o profeta, e muito mais além, a Bíblia diz que ela prepara um quarto para o profeta. Então a sunamita não pede nada, ela apenas serve, ela abriu espaço, ela construiu um ambiente, ela constrói algo, e Deus deu o que ela não usou a pedir. Deus entregou para ela o que ela não pediu, ela apenas fez para o profeta. Quando o coração alcança a maturidade que todos nós, como servos de Deus, precisamos alcançar, sabe o que acontece com a gente, irmãos? Deus libera promessas que não cabem no nosso vocabulário. Quando nós alcançamos a maturidade, praticamos coisas,
atitudes, posicionamentos que atraem o olhar de Deus. O próprio Deus, Ele abre os céus, Ele ordena a bênção sobre nós. Tem promessas que não nascem da tua boca, tem promessas que não vai nascer dos teus lábios, não vai nascer de uma voz, vai nascer de uma postura tomada, vai nascer de uma ação tomada. Deus não responde apenas palavras, nós precisamos entender que Ele responde ambientes criados, Ele responde ambientes preparados. O quarto que você constrói determina o futuro que você deseja e poderá viver. Então entenda isto: você não recebeu porque pediu, você não recebeu porque você pediu, você recebeu porque você preparou o espaço. Você recebe porque você prepara o ambiente. Você recebe porque você é inteligente ao ponto de entender o seguinte: se eu preparo o ambiente, o meu Deus se encarrega do resto. Quando você prepara um quarto, quando você prepara um ambiente, Deus prepara para você uma história de vitória, Deus prepara para você uma história de milagre. Então quando nós olhamos a vida desta mulher, esse milagre, a história dela, a trajetória dela, nós vamos entender que ela não pede nada, ela apenas honra. Ela não pediu um filho para o profeta, ela apenas honrou, ela só abriu espaço, ela só decidiu: aqui será o lugar para a presença descansar. Por quê? Porque o profeta, ele representava a presença de Deus. O profeta, a pessoa do profeta, representava o próprio Deus. Então quando alguém abriu a porta da sua casa, logo esta pessoa estava entendendo o seguinte: eu não estou abrindo a porta para o mortal apenas, eu estou abrindo a porta para que a presença de Deus entre na minha casa, para que a presença de Deus habite nesse ambiente. Irmãos, antes de Deus ressuscitar algo na tua vida, Ele convida a mim e a você a preparar um ambiente. A pergunta que eu quero te fazer nesta noite é: será que nós estamos preparando ambientes para a ressurreição? Será que nós estamos preparando ambientes para o milagre acontecer? Porque a ressurreição começa quando você abre espaço para Deus, quando você cria território para Deus, quando você cria lugar para Deus. Você sabe por que muitos de nós não estamos vivendo ressurreição na nossa vida? Porque o espaço que era para ser de Deus foi tomado, porque o espaço que era para ser de Deus foi preenchido por outras coisas. Mas quem prepara o quarto para o profeta, quem prepara o quarto para a presença, prepara futuro para si mesmo. Em nome de Jesus, entenda esta palavra. Não reclame da falta de milagres que porventura talvez você esteja vivendo. Se você ainda não construiu um espaço para a presença de Deus habitar, para a presença de Deus reinar, para a presença de Deus ser primazia na sua vida. Pastor Micael, e qual é a aplicação que eu posso tirar aqui para a minha vida? Quer promessa viva de Deus na sua história? Quer promessa respirando de Deus na sua vida? Quer promessa de Deus latente na sua vida? Crie ambientes para a promessa nascer, crie espaço para que esta promessa ela venha nascer. Quantos recebem esta palavra? Levante a sua mão para o céu. Quando eu olho para este milagre, quando eu olho para esta passagem, eu aprendo que a promessa chega sempre no tempo de Deus, no tempo certo. O profeta, quando vê a generosidade, o profeta, quando enxerga a postura que aquela mulher tem de honrá-lo, de honrar o seu ministério, de honrar a sua vida, a sua chamada, ele chega para o seu moço Geazi e pergunta: o que nós podemos fazer por ela? O que a gente pode fazer? Porque essa mulher
tanto tem nos honrado, desde o dia que a gente chegou aqui, e todas as vezes que a gente passa por aqui. Ele chega para aquela mulher e pergunta: o que eu posso falar para o rei? O que eu posso interceder para o rei junto a ele, em relação a você? O que a sua casa precisa? Ela vai dizer: profeta, não precisa nada disso, eu estou habitando em família, eu estou habitando com os meus, está tudo em paz. Quando de repente o servo do profeta olha para o profeta e diz: meu senhor, o marido dela já é velho e ela não tem filhos. Observe bem, profeta, nós não vimos nenhuma criança correr pela sala, nós não vimos nenhuma criança todas as vezes que nós estamos aqui. Desde quando nós chegamos aqui, não tem choro de criança, não tem choro de bebê. Esta mulher precisa de um filho. Esta mulher, quem sabe, já tentou de todas as maneiras ter um filho e não teve. A palavra de Deus na sua boca é a verdade. Então a Bíblia diz que o profeta vai declarar: daqui 1 ano você terá um filho. Observe que Deus deu através do profeta um tempo determinado, mas ela não pediu, ela não esperava, ela não sonhava, quem sabe, mais com isto, porque o seu esposo já era velho. Quem sabe as coisas na vida dela já não eram como antes, na sua juventude. Mas Deus não precisa da tua expectativa para liberar uma promessa. Deus não precisa, meu irmão, da sua expectativa para liberar o milagre. Ele precisa do teu ambiente, Ele precisa do ambiente que você está criando para Ele fazer o milagre acontecer. Deus libera promessas no espaço que você consagra. Aquilo que você não pediu pode ser exatamente o que Deus vai usar para mudar a sua história. Eu estou pregando para alguém aqui que existem coisas na sua vida que você nem mais pede para Deus, ou quem sabe um dia você pediu, ou quem sabe um dia você orou, mas o tempo passou e você não pede mais. Eu quero te dizer, até o que você não pediu, até o que você já esqueceu de pedir, Deus manda eu dizer que Ele vai materializar, Ele vai fazer. Eu estou crendo que nesta noite tem alguém aqui que crê no poder desta palavra. Você recebe que até o que você não pediu, Deus vai trazer à existência ainda esse ano, ainda neste tempo. Se tem alguém comigo nesta palavra, levante as tuas mãos para os céus e, como prova de que você crê, grite bem alto, diga: eu creio e recebo. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus nessa noite. A promessa chega sempre no tempo de Deus. O profeta declara: daqui 1 ano você terá. Eu quero dizer para você que entrou aqui, quem sabe Deus não vai dizer para você daqui 1 ano. Quem sabe Deus vai dizer para você aqui hoje isso aqui: daqui a alguns dias. Oh, aleluia. Daqui a algumas horas, daqui a alguns minutos, eu estou sentindo Deus aqui. Daqui a alguns minutos, daqui a alguns segundos, não, agora pode ser a hora que Deus vai liberar esta bênção, esta promessa, porque quem honra recebe até o que não buscou. Olha aqui para mim, meu irmão, quem é que você tem honrado? Quem você tem honrado? A quem você tem honrado? Quem serve, colhe o que não semeou diariamente, porque promessas inesperadas, elas carregam o que? Propósitos extraordinários. E eu estou pregando nesta noite, debaixo da autoridade de Deus, para alguém que tem honrado a Deus, para alguém que tem honrado o legado de Deus na sua vida, para alguém que tem honrado a palavra do Senhor, para alguém que tem honrado os princípios da palavra. Fique tranquilo, vai chegar a hora de Deus bradar na sua história, vai chegar a hora de Deus honrar a sua vida, porque quem honra os céus o honra. Se prepare, porque o céu vai te honrar, o céu vai honrar a tua casa, o céu vai honrar a tua família, o céu vai honrar o teu ministério. Eu estou profetizando para alguém que crê, eu estou profetizando para alguém que acredita. E se tem alguém comigo nesta palavra, por favor, só aqueles que creem se manifeste nesta casa, fazendo alguma coisa para o Senhor. O que eu aprendo com esta passagem bíblica? Que a dor mais profunda é quando morre aquilo que veio de Deus.
A dor que nós mais sentimos profundamente não é aquela que vem do acaso, mas é aquela que vem de Deus. É aquela que a gente esperou, é aquela que a gente chorou, é aquela que a gente idealizou. O menino aqui não era fruto do desejo desta família, aqui nesse texto, precisamente aqui nesse momento. Ele era fruto da promessa divina. Ele era fruto de uma ordem saída da boca do profeta. É assim mesmo que acontece. E mesmo assim a Bíblia diz que aquele menino morre, porque às vezes o que veio de Deus também passa pela morte. A gente pensa que tudo que vem de Deus às vezes não morre. E se eu disser para você que às vezes o que Deus prometeu, o que Deus liberou para nós, às vezes morre, às vezes se vai, às vezes se perde. Não porque Deus falha, não porque Deus é falho, mas porque Ele quer revelar versões mais profundas da sua presença, porque Ele deseja revelar o seu poder na nossa vida. Deus prova a promessa, não para te punir, meu irmão, mas para te amadurecer. Quem sabe eu estou pregando para a gente que você está vendo morrer aquilo que Deus te entregou, você está vendo ir aquilo que Deus te confiou. A morte da promessa não é um fim. Eu quero que você entenda isso, repita comigo: a morte da promessa não é um fim. Sabe o que ela é? Ela é um teste da tua interpretação. Aquilo que vem de Deus também é permitido morrer, porque nada dele vive sem passar pelo altar, pela entrega. Toda promessa, meu irmão, você precisa entender que ela passa pelo vale da prova para revelar quem você é no vale, quem você é na prova, quem você é na luta, quem você é no momento da escassez, no momento do não de Deus. Agora, quando eu olho esta passagem, eu aprendo que a fé madura, ela não enterra. A fé madura, ela não sepulta. A fé madura leva para o altar. A Bíblia vai dizer no verso 21 que o menino morre nos joelhos da mãe, no colo da mãe. Você já viu promessas, projetos morrerem no seu colo, nas suas mãos? Aquilo que você idealizou, aquilo que você projetou, morre nas suas mãos. A dor aqui é real, o golpe aqui é profundo, o silêncio aqui é mortal, mas a Bíblia diz que ela tem uma atitude. E qual é a atitude que ela toma? O texto vai dizer que ela sobe com o filho para o quarto do profeta. Ela pega o menino morto, o menino morre nos seus braços, no seu colo, entre os seus joelhos, e ela pega o menino e leva para o quarto do profeta, e deita o menino na cama do profeta. Mas observe que aquela mulher não fez luto. Aquela mulher não procurou os vizinhos. Aquela mulher não chamou os carpinteiros que faziam os caixões da época. Ela não saiu gritando pelos corredores da casa. Ela não entrou em desespero, não. Ela sobe ao monte interior e coloca o menino no quarto da presença de Deus. Porque aquele quarto que ela cria para o profeta não é apenas o quarto do profeta, era o quarto onde a presença de Deus habitava através do profeta. Ela pega o menino morto e leva o menino para onde? Não para o sepulcro, não para uma sepultura, mas ela coloca o menino no altar de Deus, porque a cama do profeta, o quarto do profeta, aquele lugar da presença representava o altar, o mesmo lugar onde a promessa nasceu. É o lugar onde ela vai ressuscitar. O menino nasce numa cama, é ali que ele vai ressuscitar. Entenda que você nunca verá a ressurreição de Deus em ambientes onde a presença de Deus não habita. Você jamais vai ver a ressurreição de Deus em ambientes onde Deus não está. Antes de diagnosticar a morte, a perda, você precisa consultar o altar de Deus. Você precisa consultar a Deus, porque a fé madura não constrói túmulos,
A fé madura constrói altares. A fé madura não enterra. A fé madura constrói um altar a Deus e coloca e entrega. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente pega aquilo que morreu, coloca no altar e a gente tira por si mesmo. Não, se você entregou no altar de Deus, descansa. Se você entregou na presença de Deus, descansa. Ele vai se levantar, Ele vai agir. Quem pega esta palavra? Quem pega? Levante a sua mão para o céu e diga: eu recebo. Deus não ressuscita aquilo que você enterra. O que você tem enterrado? Sabe qual é o nosso problema? Em vez de nós entregarmos no altar de Deus e descansar, morreu, a gente sepulta logo. Não é hora de sepultar aquilo que Deus não deu a última palavra. Porque a última palavra quem dá na nossa vida não é o homem, é o Senhor. Eu estou pregando para alguém aqui que o lar, a família, quem sabe está sucumbindo, está morrendo e você está entregando os pontos. Quem sabe eu estou vendo aqui pessoas nesta noite que você está enfrentando mortes na sua vida, no seu ser, morte de projetos, morte de sonhos. A palavra de Deus para você hoje é: não enterra aquilo que Deus não deu a última palavra. Espera, lança no altar, porque daqui a pouco o milagre vai acontecer. Quem crê, diga glória a Deus. Deus ressuscita aquilo que você devolve para Ele. Olha para essa pessoa que está ao seu lado e fala para ele: está na hora de devolver para Deus aquilo que você quer que Ele ressuscite. Porque na verdade nada daquilo que Deus nos dá é nosso, tudo é dele, tudo é para Ele são todas as coisas, a glória é dele, o louvor é dele. Mas outra coisa que eu aprendo aqui é que a fé diz: tudo vai bem. Mas a fé não nega a realidade. A fé declara a autoridade. A Bíblia diz que ela pega o menino, coloca o menino lá, na cama do profeta. É interessante que o menino, quando passa mal, o menino está no campo com o pai. Quando o menino está passando mal e tem a crise de dor de cabeça, ele está com o pai no campo, com os segadores. O pai traz a criança com febre altíssima e entrega a mãe, e o pai volta para o trabalho. Enquanto isso o menino morre. Mas quando o menino morre, você não vê no texto a mãe correndo buscando o pai, a mãe dizendo: o menino morreu para o pai. Não, ela só diz o seguinte: eu preciso de moços para ir comigo até o profeta. Ela olha para o seu esposo e manda avisá-lo: mande que alguns dos nossos empregados vá comigo até o profeta. Aí ele indaga: mas por quê? Não é um dia comum para você buscar o profeta? E o texto vai dizer que ela declara: tudo vai bem. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Essa frase aqui, irmão, não era uma negação. Essa frase aqui não era uma máscara, não era uma religiosidade vazia. A fé dela não era desespero mascarado. Quando nós olhamos esta passagem, nós aprendemos que a fé daquela mulher não era uma religiosidade automática, era uma convicção invisível. Ela acreditava. Quando ela olha para o seu esposo e diz: tudo vai bem, ela sai com o seu moço e vai em direção ao profeta. De longe o profeta enxerga, chama o seu moço e fala: é a mulher sunamita, vai até ela e pergunte se vai tudo bem. Quando Geazi chega diante dela, ela declara: vai tudo bem. Por que ela declara isso? Porque a fé madura não nega a realidade. A realidade era de morte? Era. Mas ela declara com autoridade. Ela está dizendo: vai tudo bem. Esta era uma convicção invisível. Sabe o que ela está dizendo? Eu vi esta promessa nascer no sobrenatural. Então eu não vou morrer no natural. Eu não vou deixá-la morrer no natural. Se a morte entrou no meu quarto, Deus também vai entrar.
Quando ela diz vai tudo bem, ela está dizendo isso para Deus: tudo vai bem. Não é conformismo, não é aceitar a derrota. Tudo vai bem é uma profecia. Levante a sua mão para o céu, diga assim: tudo vai bem. Como assim, pastor? A minha história está virada de cabeça para baixo. Eu estou vivendo um turbilhão de coisas, de problemas. Mas declare, porque essa expressão é uma profecia e não um conformismo. Vai tudo bem, é o grito da alma que se recusa a desistir daquilo que foi gerado por Deus, daquilo que o próprio Deus fez ser gerado em você. Sabe o que eu quero que você entenda com esta palavra? É que quem carrega a promessa não se desespera com a circunstância. Sabe o que o Espírito Santo está falando para alguém que entrou aqui hoje? Não se desespere com essa situação, não se desespere com esse problema. Você fala o quê? Ou você fala o que acredita? Você fala o quê? Você verbaliza o quê? Eu estou na derrota mesmo, é isso mesmo, o problema é isso mesmo, essa minha luta é essa mesmo. Não, vai tudo bem. Irmão, olha aqui para mim. Deus quer que a gente confunde o inimigo. Pastora Camila Barros tem essa frase, que é célebre dela, e eu gosto muito. E aí, você se levantou hoje, decidida a confundir o inimigo? Irmão, olha aqui para mim. Tem gente que só chega na gente querendo saber como vai as coisas, para extrair da gente a situação ruim da nossa história. Quando alguém chegar perguntando se vai tudo bem, você vai dizer: vai tudo bem, mesmo não indo nada bem. Quando o inimigo assoprar no teu ouvido alguma dúvida, dizendo que nada está dando certo, você vai declarar para ele: vai tudo bem. Eu estou perguntando nesta noite: quem está decidido a confundir o inimigo na sua história, na sua vida? Levante a sua mão para o céu e diga: glória a Deus, aleluia. Quem carrega a promessa não se desespera. A fé adulta não reage ao cenário. A fé amadurecida não reage ao que vê. A fé adulta responde à promessa. A fé adulta é capaz de se posicionar e responder diante do cenário que se vive. Deus não te pede para explicar a dor. Deus te pede para confiar. Deus te pede para descansar no propósito. E eu estou pregando para alguém que nessa noite esta palavra está sendo como bálsamo na sua vida. Descanse no propósito de Deus. Não é a morte que decide o final da história, é a promessa. Quem sabe o inimigo está olhando e está dizendo: é o final. Não é nada, é a promessa que vai ditar o final dessa história. A alma dela chorava, mas o Espírito dela guiava ela, governava ela. Olha aqui para mim, irmão, não deixe a alma sua te dominar. Não deixa. Um dia o salmista, ele vai olhar para a alma dele no espelho e vai dizer: porque está batida a minha alma, porque você se perturba dentro de mim. Espere em Deus, porque um dia eu o louvarei. O que é fé? Fé não é negar o que vejo, é afirmar o que Deus disse. Fé é afirmar o que Deus disse. Eu vou repetir mais uma vez. Fé é reafirmar o que Deus disse. O que é que Deus disse ao seu respeito? O que é que Deus disse ao respeito da sua casa, a respeito da sua vida, a respeito das suas finanças, a respeito da sua espiritualidade? Você não é o que o inimigo está dizendo que você é. Você não é o que a história está dizendo que você é. Você não é aquilo que a circunstância está dizendo que você é. Você é aquilo que os céus diz que você é. Você é campeão. Você é filho de Deus. Você é amado do Pai. E quem é filho, o Pai se levanta para mudar a história. Só quem é filho, levante a sua mão e diga: glória a Deus. Maturidade espiritual é quando a sua boca profetiza o que o seu coração ainda não sente. Isso é maturidade. Levante a sua mão para o céu e diga assim: Senhor, me dá maturidade. O que é que eu aprendo com esta mulher, com esse milagre aqui?
existe uma ressurreição que só acontece. Agora isso aqui, pega isso. Existe ressurreição que acontece, que só acontece atrás de uma porta fechada. Eu vou repetir isso aqui. Existem ressurreições na nossa vida que só são capazes de acontecer atrás de uma porta fechada. Existem ressurreições, bênçãos, projetos de Deus que só vão se materializar atrás de uma porta fechada. No verso 32, a Bíblia diz que chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino já era morto sobre a sua cama. Então entrou ele, e repita comigo isso, e fechou a porta. Diga mais forte, e fechou a porta. Observe bem, o profeta entra, o profeta fecha a porta, deita sobre o menino, que isso aqui é muito estranho, e se prepare, se você deseja viver a ressurreição de Deus, Deus vai fazer algumas coisas estranhas na sua vida, porque tem coisas que Deus faz que é para confundir os sábios. Há milagres que não acontecem diante da multidão, há milagres que não acontecem diante de plateias, há milagres que acontecem com portas fechadas, há milagres que eles nadam no silêncio, há milagres que respiram na privacidade, no secreto, na intimidade. Entenda isto, Deus não ressuscita a promessa enquanto ela está exposta a barulho, a certos tipos de olhares, e às vezes olhares e barulhos da incredulidade. Você precisa fechar a porta. O profeta entra para dentro da casa e diz, para um milagre acontecer, temos que fechar a porta. Olha aqui para mim, porque eu vou entregar algo que o Espírito de Deus está ministrando no meu coração para eu entregar. Você sabe por que até hoje você não está vivendo o que Deus tem para a sua vida? Você sabe por que até hoje o seu lar não está vivendo o que Deus tem para ele? Você sabe por que até hoje você não está vivendo o ápice da promessa de Deus na sua vida? Porque as portas da sua vida estão escancaradas demais. As portas do seu lugar secreto com Deus estão escancaradas demais. Feche a porta hoje. Deus não ressuscita a promessa enquanto ela está exposta. Entenda que milagres silenciosos são milagres solitários. Existem milagres, irmãos, que Deus faz, que é trombeta, é alarido, é foguete, mas tem milagres que é no silêncio. Quem já viveu milagres assim? Tem milagres que Deus toca a trombeta, que Deus faz todo mundo, e o povo vem e maravilha com você, e fica glorificando a Deus com você. Mas tem milagres que muita gente só vai ver depois que Ele ressuscitar. Deus fecha portas para que você pare de ouvir opiniões. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? É que nós não estamos vivendo ressurreições na nossa vida, é porque a gente está dando ouvido a opiniões demais. Se eu fosse você, fazia assim. Se eu fosse você, fazia assim. Irmão, ouça a opinião de Deus, ouça a orientação de Deus, ouça as ordenações de Deus. Em nome do Senhor, esta é a palavra de Deus. Pare de ouvir opiniões que não acrescentam nada na sua vida, opiniões alheias, e comece a ouvir a respiração do seu milagre, a respiração da tua promessa, a presença que se deita sobre o morto, dá ao morto aquilo que lhe falta, a vida. A Bíblia diz que o profeta se deita sobre o menino, o profeta se deita sobre aquela criança. O contato aqui foi imprescindível para o milagre acontecer. O contato da presença aqui vai gerar o quê? Calor, que a promessa às vezes precisa para reviver outra vez. Sabe o que está faltando, meu irmão, para você viver essa ressurreição? É você aproximar mais de Deus.
É você deixar Ele te abraçar, é deixar Ele te aquecer, é você se aproximar mais de Deus e deixar Ele te envolver outra vez. Oh glória, o profeta vai e se deita sobre o menino. Aqui eu aprendo outra coisa: a presença que deita sobre o que está morto, a presença que se deita sobre aquele que não tem vida. Eliseu entra no quarto, fecha a porta, e a unção se deita sobre o menino, porque o profeta representava a própria unção de Deus. Observe bem que o texto vai dizer que ele coloca olhos nos olhos. Repita comigo: olhos nos olhos, boca com a boca e mãos com as mãos. Isso aqui nos nossos dias seria noticiário em toda a televisão. Isso aqui seria motivo para o profeta ser preso. Um profeta que fecha a porta dentro do quarto com uma criança e deita sobre ele, coloca boca nele, mão nele, nariz nele, olho com olho. Mas a Bíblia diz que olho nos olhos foram colocados, boca com boca, mãos com mãos. O que significa olhos com olhos? Sabe o que Deus estava fazendo aqui com o menino? Sabe o que Deus está querendo nos ensinar? Que Deus estava restaurando a visão dele. Isso aqui mostra para nós visão restaurada, olhos com os olhos. Eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus. Hoje Deus vai colocar o olho dele no teu olho. Deus vai restaurar a tua visão aqui hoje. E não é visão natural, mas é a visão espiritual das coisas. Boca com boca significa vida restaurada, mãos com mãos, propósito restaurados. Quem crê que Deus tem isso para você? Repita comigo: visão restaurada. Diga vida restaurada. Diga propósito restaurado. Eu vou repetir isso, diga comigo: visão restaurada, vida restaurada. Diga propósitos restaurados. Deus está restaurando isso na tua história, na tua vida. Você crê? Glorifica Jesus. Você crê? Aplauda Jesus. Você crê? Sirva a Ele nesta noite. Olha aqui para mim: a morte perde a força quando a presença encosta. Sabe do que você precisa para viver a ressurreição de Deus na sua vida, meu irmão? Você precisa da presença. Olha aqui para mim: sua vida financeira não precisa só de estratégia, sua vida financeira precisa da presença. O seu lar, a sua família não precisam só de terapias, precisam da presença. Você precisa da presença. Você não precisa de eventos para restaurar a sua espiritualidade com Deus. Você precisa da presença. Eu quero que você entenda que a morte perde força quando a presença encosta. O que Deus toca não permanece morto. O que Deus toca não permanece sem vida. E eu não sei como você entrou aqui, mas hoje a presença te toca. Eu vou repetir mais uma vez: hoje a presença de Deus te toca. Hoje você é tocado por esta presença. A unção que gerou é uma unção que sustenta. A unção que gerou é a unção que levanta, é a unção que ressuscita. E eu quero declarar, como o ministério de louvor cantou aqui: esta unção chegou. E nós já podemos sentir ela aqui. Alguém já sentiu ela aqui? Se você já pode sentir ela, levante as duas mãos para os céus. Eu quero te dar 30 segundos para você adorar a Ele. Eu quero te dar 30 segundos para você com as mãos levantadas. Não, experimente, pelo amor de Deus. Comece a abrir a tua boca agora e comece a adorar. Esta unção está aqui. Esta unção está aqui. Esta unção está aqui. Esta presença, aumente a tua voz, vai. À medida que você aumente a tua glorificação, esta presença te toca. Esta presença restaura a tua vida. Esta presença te levanta aqui nessa noite. Só quem já está sentindo a presença dele, dê aquele glória que está entalado na garganta.
dê aquele aleluia que está preso na garganta. Deixa eu ver onde está alguém que está sentindo o toque desse poder, o toque desta unção. Se você crê que ela está aqui, joga a sua mão lá em cima e dá o maior glória que você já deu nesta casa. Isso, pode adorar. Esta unção está aqui. Tem áreas da tua vida que só vão ressuscitar quando você permitir Deus chegar perto o suficiente para gerar vida em você. Eu vou repetir isso. Tem áreas da sua vida que você só vai viver a ressurreição de Deus se você permitir essa presença se aproximar, essa presença deitar em você, tocar em você, abraçar você. Olha aqui, Deus me traz hoje aqui para dizer isto para essa igreja. Irmãos, nós precisamos é da presença. Quer receber a vida de Deus? Não é só fazendo uma campanha e isso vai resolver a sua vida, não. Você precisa é da presença. É da presença. Agora Deus ressuscita a promessa, mas quem precisa se prostrar é você. A Bíblia diz que quando o profeta ele deita sobre o menino, e acontece algo fenomenal aqui. A Bíblia diz que o profeta deita e o corpo dele começa a se aquecer. Preste bem atenção nisso. Mas aí ele se levanta e dá uma volta na casa, porque tem ressurreições e tem milagres que são processos de Deus. Nós precisamos entender os processos de Deus. Eu sei que tem coisas na nossa vida que nós vamos viver no estalar dos dedos, e Deus vai fazer acontecer da noite para o dia. Mas tem coisas que vai ser por processos, por etapas. A Bíblia diz que o menino respira, espirra 7 vezes. Espirra 7 vezes, 7 espirros. Por que 7 vezes? Porque 7 espirros. Isso aqui aponta para a perfeição. O número 7 é o número da perfeição. Eu quero profetizar algo de Deus na sua vida. O que Deus vai fazer na sua vida não vai ficar incompleto, vai ser completo, vai ser perfeito. Alguém está com a mão levantada, vou pregar para você. Vai ser completo, vai ser perfeito. Levante a sua mão e diga: 7 espirros. 7 espirros. A Bíblia diz que o menino volta. O menino torna a vida. O menino está de pé. Deus ressuscita a promessa. Mas agora nós vamos aprender que quem precisa se prostrar é você. Porque a Bíblia diz que a promessa respira, o futuro está voltando, mas ela não abraça o seu filho primeiro. No versículo de número 35, a Bíblia diz que depois voltou e passeou naquela casa, de uma parte a outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre então o menino, e espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele, e disse ele: toma o teu filho. E veio ela, e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e depois tomou o seu filho e saiu. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Ela não abraça o seu filho primeiro, mas ela cai, ela adora, ela se prostra, ela se rende. Porque a ressurreição, você precisa entender que não é apenas sobre o menino ter vida, não é sobre apenas o milagre ter vida, o projeto ter vida, o sonho ter vida. É sobre você ter entendimento da postura que você precisa ter após o milagre, após a ressurreição.
Entenda que milagres devolvem o que você perdeu, mas a adoração devolve a Deus o que pertence a Ele. Se fosse eu e você, talvez a primeira coisa que nós pegaríamos era o filho, abraçaríamos, era o filho, colocaríamos no colo, era o filho. Mas a primeira coisa que ela faz é se render em adoração, é se prostrar e reconhecer o Deus na vida daquele profeta. Oh, glória a Deus. Porque é possível, irmãos, nós termos promessas restauradas, mas perdermos o sentido do milagre. Você sabe qual é o problema da minha geração? É que nós temos provados de tantos milagres. Você sabe qual é o problema da minha geração? É possível nós termos a promessa, mas perdermos o sentido do milagre, o sentido da verdadeira ressurreição, que é adorar a Deus, que é glorificar a Deus. Ela pegou o menino com as mãos, mas entregou a alma com o rosto em chão. Ela pegou o menino com os seus braços, mas ela se prostra primeiro em adoração, porque quem volta a abraçar a promessa deve antes abraçar a presença. Quem volta a abraçar a promessa deve antes abraçar a presença. A pergunta que eu quero te fazer aqui nessa noite é: você só está apenas atrás de uma ressurreição, de um milagre, ou você quer a presença? A promessa voltou aos braços da mulher, mas o coração dela ficou aos pés do Senhor. A promessa volta para os braços dela, mas a sua adoração, o seu coração, a sua devoção, a sua vida ficou aos pés do Senhor. Entenda que alguns vão celebrar o milagre. Isso é errado, pastor Micael? Não, isso não é errado. Celebrar um milagre faz parte, mas poucos adoram o Deus do milagre. A pergunta que eu quero te fazer nessa noite é: você está adorando mais o milagre ou o dono do milagre? E com isso nós vamos criando deuses, pseudos deuses da nossa vida, porque em vez de nós adorarmos aquele que fez o milagre, nós adoramos o milagre, nós adoramos a ressurreição que foi feita, nós adoramos o prodígio que foi realizado. E isto não é o propósito do milagre. O milagre é para que Ele, o Senhor, seja glorificado, exaltado, glorificado, exaltado. Eu quero perguntar aqui, só quem está entendendo esta palavra e quem veio aqui para adorar aquele que é o dono do milagre. Entenda isso, irmãos. Promessas voltam para os teus braços, mas teu coração deve permanecer aos pés do Senhor. Não deixe a promessa de Deus, o milagre de Deus, os projetos de Deus na sua vida, aquilo que Deus tem projetado para você, guiar o seu coração. Não, é Ele quem guia, é o Senhor quem guia. Milagre sem adoração. Eu vou repetir isso aqui no microfone. A ressurreição não termina quando Deus devolve. A ressurreição termina quando você se rende. Tudo o que Deus ressuscita precisa voltar para o altar, precisa voltar para Deus. Eu quero perguntar: quantos vão entregar no altar aquilo que é de Deus, aquilo que Ele quer de você? Levante a sua mão para o céu e diga: eu vou entregar tudo no altar. E eu concluo esta palavra declarando para a sua vida aqui nessa noite: tudo o que Deus permitiu morrer na sua vida, na sua história, não é destruição. Tudo que Deus permitiu morrer na sua vida é revelação, revelação de si mesmo, revelação de quem é Deus para você.
Aprenda isto. Ele está te chamando nesta noite para o quarto. Ele está te chamando para o lugar onde a promessa que foi morta, ela vai voltar a respirar. Ele está te chamando para o lugar onde as lágrimas, elas não caem no chão, mas elas caem na presença de Deus. E Deus, com odre santo, pega essas lágrimas e transforma elas em respostas de vitória. Em nome de Jesus, entenda isto: onde a fé deixa de ser teoria e se torna respiração, é no lugar do secreto. Onde é que a fé, ela deixa de ser simplesmente uma teoria e ela passa a ser uma realidade? É no ambiente do secreto. Eu quero declarar nesta noite, e encerro esta palavra dizendo: a morte não foi sentença, a morte foi cenário. A morte não foi o final, não foi o ponto final. A morte foi o começo do propósito. A dor não foi o fim, e a dor não será o fim, mas a dor foi e é o portal da vitória que Deus vai abrir diante de você. Sabe o que eu venho ministrar nessa noite? Que a perda para você não é derrota. A perda não foi derrota. A perda foi o reinício. Foi o start de Deus, foi o recomeço de Deus. Perdeu? É porque Deus vai fazer tudo de novo. Você recebe esta palavra? Diga glória a Deus. Se você crê que Deus está nesta palavra, fique de pé glorificando a Deus, fique de pé adorando a Deus. Oh aleluia, oh aleluia. Levante a sua mão para o céu e diga assim: o ambiente para a ressurreição já está preparado. Diga mais forte, diga: o ambiente para a ressurreição já está preparado. Diga: Deus não me chamou para sepultar promessas. Deus me chamou para devolvê-las no quarto da presença. Diga: no quarto da presença. Diga: a última palavra da minha história não virá da morte, não virá da morte, não virá do homem. Diga: a última palavra da minha vida virá da presença de Deus, virá da glória de Deus. Se você crê nesta presença, eu quero que você comece a orar comigo agora. Eu quero que você abra sua boca agora. Eu quero que você fale com Deus agora. Eu quero que você enalteça o nome do Senhor agora, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Busque a presença do Senhor agora. E eu quero que você levante a sua mão, a sua voz, como também as suas mãos, e receba agora o toque que restaura, o toque que gera vida, o toque que te coloca de pé, o toque que te traz a restauração, em nome de Jesus. Se tem alguém que acredita no poder da ressurreição, adore a Jesus nessa noite, adore a Jesus nessa noite, adore a Jesus nessa noite, adore a Jesus. Oh aleluia. Isso. Eu quero que você adore a Ele. Eu vejo milagres, eu vejo sinais, as trevas eu vejo retroceder, e esse poder sobre mim. Eu vejo milagres, eu vejo sinais, as trevas eu vejo hoje retroceder, e esse poder está sobre mim. Eu vejo milagres, eu vejo sinais, as
trevas eu vejo hoje retroceder, e esse poder está sobre mim. Esta unção chegou, já posso sentir. Esta unção está aqui. E esse poder está sobre mim. Esta unção chegou, já posso sentir. E esse poder está sobre mim. Mais uma vez, esta unção chegou. Quem pode levantar sua mão para receber esta unção? Quem pode levantar a sua mão aqui agora? Cante isto. Esta unção chegou e cante. Esta unção chegou, já posso sentir. E esse poder está sobre mim. Eu vejo milagres. Eu vejo milagres, eu vejo sinais. As trevas eu vejo hoje retroceder, e este poder está sobre mim. Está sobre a sua vida. Eu vejo milagres, eu vejo sinais. As trevas eu vejo hoje retroceder, e esse poder Está sobre mim. Eu quero, em nome de Jesus, te convidar aqui à frente agora para nós fazermos a oração desse propósito. Eu quero que você pegue o teu envelope, o envelope que você pegou da sua campanha. Isto, pega o seu envelope e vem aqui à frente. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Pega o teu envelope e vem aqui. Pastor, eu não tenho meu envelope. Aqui na frente você vai pegar. Vem aqui, nós vamos apresentar aqui agora, em nome de Jesus, o segundo dia desta campanha, o segundo dia desse propósito de fé. Oh, glória a Jesus. 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 Sabe qual é o sinal de alguém que está recebendo ressurreição? Ele glorifica. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Irmãos, queria que vocês chegassem mais aqui. Chega mais para os irmãos que estão. Eu queria todos aqui à frente. Todos aqui à frente. Vocês podem vir? Se tem algo que te impede de vir à frente, eu repreendo em nome de Jesus agora. Eu quero você aqui no altar. Chega mais para os irmãos, para caber todo mundo. Chega mais. Eu quero todos aqui na frente, todos aqui orando juntos comigo aqui, juntos. Isto, venha. Eu quero apresentar a sua vida. Eu quero apresentar a sua casa. Isto. Eu queria que você viesse aqui à frente. Rompa a multidão, rompa com fracasso. Rompa e venha aqui à frente. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém, escute, que ainda você não pegou o envelope desta campanha. E esse envelope precisa ser entregue, irmãos, no próximo domingo. Esse envelope com o seu pedido de oração precisa ser entregue no próximo domingo. E nós vamos estar encerrando aqui esse propósito no domingo que vem. Alguém que ainda não pegou e deseja pegar? Levante a sua mão que o obreiro vai aí. Diácono, tem mais alguém aqui para me ajudar? Tem ali? Me ajude aí, pastor. Só o diácono Hélito com um envelope não dá certo. Eu quero um de cá, o outro de cá, tá bom? Me ajude ali. Isto. Coloca mais nas mãos dos diáconos aí, o diácono Hélito, para distribuir aí, tá bom? Então vamos lá. Aleluia. A ressurreição. Repita comigo: o meu ano não vai terminar do jeito que está. Diga assim: eu profetizo que o meu ano não vai terminar do jeito que está. Diga assim: Deus, eu creio que nesse final de ano, nesses poucos meses que restam, nesses poucos dias que restam, eu, a minha casa, a minha família, viveremos. Grite mais alto: viveremos
uma grande surpresa de Deus, um grande milagre de Deus. Aleluia. Você crê nisso? Então você vai pegar agora o seu envelope. Todos já pegaram? Quem ainda não pegou? Deixa eu ver se tem alguém que ainda não pegou. Tem alguém que ainda não pegou? Pastor, eu estou aqui hoje pela primeira vez. Como que é essa campanha? Deixa eu te explicar. Esses envelopes nós vamos recolher no próximo domingo, e nós vamos levar eles para Israel, para Jerusalém, precisamente no Jardim do Sepulcro. O Jardim do Sepulcro foi onde o nosso Jesus, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e ele não está lá mais, porque ele está vivo pelos séculos dos séculos. E nós vamos estar ali naquele jardim, nós vamos participar de um culto ali. Todos os lugares que nós visitamos em Israel, nós fazemos um culto. Todo lugar a gente para, ouve as explicações geográficas, e depois a gente vai para o nosso momento espiritual, de oração, de palavra, ministração. E no Jardim do Túmulo não vai ser diferente. Nós vamos ter uma ceia lá no Jardim do Túmulo. Nós vamos participar de uma ceia lá. E nesse culto lá nós vamos orar. Eu vou filmar para vocês, nós vamos mostrar para vocês. E sempre eu vou a Jerusalém levando caravanas, e toda vez que eu vou, eu não posso perder a oportunidade de levar o pedido de oração. Porque, irmãos, quantas vidas já viveram milagres? Só para você ter uma ideia, na penúltima vez que eu fui, um irmão que estava na nossa caravana, ele foi, e lá em Israel, ele verbalizou para a gente o seguinte: eu estou aqui, não só a turismo, eu vim para conhecer, mas eu estou aqui para fazer um voto com Deus, porque eu sou estéril, e o médico disse que eu jamais posso ser pai. Só que eu vim, e todos os lugares que eu estou passando, eu estou declarando vida, eu estou declarando que Deus vai me dar um filho. Irmãos, passaram-se alguns meses. Nós temos um grupo que a gente faz dos irmãos que viajam. De repente o irmão lá com a esposa postando no grupo: nós estamos grávidos. Pouco tempo atrás ele mandou novamente no grupo, que o grupo não foi desfeito, o filhinho dele já grandinho, já encaminhando, dando os primeiros passos, e o nome do Senhor foi glorificado. Irmãos, olha aqui para mim. Tem gente que olha e fala: mas para que fazer isso? Será que Deus não pode responder a oração aqui? Irmão, Deus pode responder a oração em qualquer lugar. Mas se eu posso ir naquele lugar, e eu tenho fé que aquele lugar é um lugar abençoado por Deus, e de fato é, aquele lugar é abençoado. A Bíblia diz que há uma promessa: prosperarão aqueles que te amam, Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Há uma bênção de Deus sobre aquele lugar. Eu creio. Quem é espiritual, só de chegar naquele lugar ele já sente. É por isso que há tantos ataques. Há tantos ataques espirituais e também de homens, nações contra aquela nação. Porque querendo ou não, aquele lugar foi um lugar escolhido. Ali foi aonde foi a fonte de tudo. Ali foi onde todos esses milagres que estão aqui, praticamente todos esses milagres, todos os movimentos de Deus na terra aconteceu ali naquele lugar, aconteceram ali. Então nós vamos levar os seus pedidos de oração, e eu creio que a mão de Deus vai agir na sua história. Eu creio que a mão de Deus vai agir no teu lar, na tua casa, na sua família. Você crê? Diga glória a Deus. Nós vamos levantar agora o nosso clamor. Você vai pegar o seu envelope e vai levantar ele para o céu agora, representando aí os seus pedidos de oração, o segundo dia desse propósito. E você vai colocar na presença de Deus, na presença de Deus, tudo aquilo que você precisa viver uma ressurreição. Mas eu quero que você ore com autoridade. Eu não quero que você ouça a minha oração, eu quero que você faça a sua oração. Eu quero que você verbalize a sua oração. Vamos orar? Senhor, nós cremos no poder da ressurreição. Nós cremos no poder do nome de Jesus. Nós cremos que como Jesus ele foi ressuscitado, nós também, pega o teu envelope, levante ele. Todos que estão com o seu envelope, levante e apresente.
Em nome de Jesus nós apresentamos, ó Pai, meu Deus, a nossa casa, nós apresentamos a nossa família, nós apresentamos os nossos projetos, nós apresentamos os nossos sonhos, os nossos ideais. Senhor, nós cremos numa ressurreição de famílias, numa ressurreição de sentimentos, numa ressurreição de projetos, numa ressurreição espiritual. Eu creio em nome de Jesus, eu creio na autoridade do nome de Jesus, eu creio no poder do nome de Jesus, que vai gerar vida nesta casa, nesta família. Eu repreendo agora, Senhor, todo espírito de morte que saia desta casa, que saia desta vida. Meu Deus, esta vida vai desengavetar esses projetos, esta vida vai colocar para fora, aleluia, isso que ela guardou por muito tempo e que até pensou estar sepultado, mas o Senhor vai trazer vida a esta situação, o Senhor vai trazer vida a esse casamento, o Senhor vai trazer vida a esse ministério, o Senhor vai trazer vida às finanças desse homem, aos projetos financeiros, aos projetos familiares, aos projetos, meu Deus, que vem para honrar, enobrecer a vida do justo. Em nome de Jesus, eu coloco na tua presença, eu coloco na tua presença esse segundo dia desse propósito, e eu creio que haverá uma ressurreição de Deus na nossa história, e o teu nome será glorificado. Nós não vamos adorar o milagre, nós não vamos nos prostrar diante do milagre, nós vamos nos prostrarmos diante daquele que gerou o milagre, que ressuscitou o milagre, que fez o milagre. Em nome de Jesus, nós cremos no poder do seu nome, em nome do Senhor. Amém e amém. Quantos podem aplaudir a Jesus? Aplauda ao Senhor mais forte. Aplauda ao Senhor mais forte, mais forte, mais forte. Aleluia. Pode voltar para o seu lugar, em nome do Senhor Jesus, glorificando ao Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Volte para o teu lugar, glorificando ao Senhor, exaltando a Ele, porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Dá um maior para mim, por favor. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Você pode declarar isso mais uma vez? Diga. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, levanta a sua mão e cante. Usa-me. Milagre. Você pode ficar de pé. Usa-me. Eu quero te servir. Usa-me. Sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Pela última vez, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Quem pode aplaudir e glorificar a Jesus? Quem pode aplaudir e glorificar ao Senhor? Não, irmão, é para Jesus, por favor, mais forte. Mistura com glória, com aleluia. Aleluia, aleluia.
Queridos, eu quero só lembrar algo. Esse envelope que você pegou é um voto que você vai fazer com Deus. Eu aprendi na minha vida, na minha caminhada de fé, que voto sem sacrifício não é voto. Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa da sua finança para Ele realizar, para Ele fazer. Mas Deus lhe pede sementes, sabe por quê? Porque Ele quer ver de fato o que está entronizado no seu coração. E a semente que você vai colocar aqui, de sacrifício, nesse voto que você vai fazer, nós estamos aí no pagamento do nosso galpão, nós estamos pagando a reforma da igreja, as máquinas e os ar-condicionados que foram colocados. Inclusive, nós vamos precisar de colocar mais 2 máquinas ali, e nós vamos colocar ali também mais algumas cortinas de ar. Por isso que, às vezes não está tão geladinho aqui, porque o ar vai. E tudo isso a gente faz com estas sementes, com esses valores que vocês colocam de fé, de sacrifício, como algo que provoca Deus. Irmãos, porque nós precisamos provocar Deus na nossa vida. Você quer provocar Deus para a sua vida financeira? É você ser um semeador, é você ser um ofertante, é você ser um dizimista fiel da casa de Deus. Então, tem maneiras de nós provocarmos o nosso milagre. Então, você vai colocar em nome do Senhor Jesus, dentro desse envelope, uma oferta, uma semente de sacrifício, que Deus vai ministrar no seu coração. Não é o pastor Micael que vai falar, é Deus que vai ministrar no seu coração. E eu creio que você ouve a voz de Deus e vai fazer aquilo que Deus ministrar no seu coração. Amém? Então, domingo que vem, venha e traga mais alguém com você. Queridos, no dia 22 de novembro, a partir das 11h30, vai estar sendo feita aqui uma galinhada beneficente para os exames da nossa irmã Priscila, que está passando por um processo aí de saúde, de tratamento, de um câncer, e nós estamos orando por ela, estamos ajudando também, mas ela precisa fazer aí um exame que é muito caro, e vai ser feito essa galinhada, tá bom? O marmitex é R$20, então, por favor, comprar o ticket lá com ela, lá atrás, ela vai estar lá atrás. Cadê a irmã Priscila? Está aí? Está lá atrás, tá bom? Procure ela lá, e você vai procurar e comprar o seu ticket para você saborear essa deliciosa galinhada e também abençoarmos a vida da serva de Deus para ela realizar esse exame. Eu quero nessa noite, antes de nós despedirmos, perguntar se tem alguém nessa noite que você ouviu a palavra de Deus, você está aqui e deseja entregar a sua vida a Cristo, você deseja confessar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Tem alguém que nessa noite você ouviu a palavra: pastor, eu quero me entregar a Jesus, eu quero confessar Jesus como meu único e suficiente Salvador. Tem alguém? Levante a sua mão. Alguém que deseja entregar a sua vida ao Senhor, reconciliar com Deus? Amém, glória a Deus, Deus abençoe. Antes de nós despedirmos, eu tenho uma declaração profética para fazer com a igreja. Coloca aí para mim. Glória a Deus. Nós vamos fazer juntos. Fez, pastor Donizete? Fez lá? Isso. Nossa, ficou bem pequenininho, hein? Queria algo mais grandioso. Eu não sei se os irmãos vão enxergar daí. Ai, então tá dando para enxergar, irmãos? Então vamos lá. Em nome de Jesus, nós vamos ler junto isso aqui. Isso, pode aumentar mais, Giovanni? Pode aumentar, se você puder aumentar mais. Eu quero isso bem grande, letras bem grandes, tá bom? Vocês podem até ir passando, não importa. Eu quero que fique bem grande, porque nós vamos ler juntos, em nome de Jesus. Agora sim, com as mãos levantadas aos céus, você vai dizer assim: eu profetizo. Não precisa repetir, você vai falar junto comigo, viu? Eu profetizo. O meu ano não vai terminar em frustração, não vai terminar em perda, vai terminar em vitória, porque o meu Redentor vive. O Deus da ressurreição já está mudando a minha história. Aleluia! Vão na bênção, vão na paz, que Jesus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Vão na bênção.